Olá aí, pessoal. Como já devem saber, Donald Trump, em vez de passar o fim de semana em Mar-a-Lago, decidiu provocar os mulas do Irão. Naturalmente, Donald Trump, juntamente com os seus aliados no meio, o seu maior aliado no Médio Oriente, que é Israel, e na expectativa de que em muito pouco tempo iriam obliterar, destroçar ou mesmo acabar com aquilo que eles consideram o regime do Irão. Eles conseguiram assassinar aquele que era o principado daquela região, do país em si, que é o líder islâmico, ou líder espiritual do Irão. Mas só que o Irão não levou as coisas de mãos abertas. Eles retaliaram e continuam a retaliar, sob o risco da eclosão de uma guerra que poderá levar mais tempo do que o antecipado. Ora bem, o objetivo deste vídeo não é falar sobre a guerra em si, sobre os seus méritos ou não é para fazer uma análise geopolítica sobre o que realmente está a acontecer naquela região. O Irão está a bombardear as bases americanas em 7 países que estão lá no Médio Oriente, incluindo Israel. Mas o objetivo deste vídeo não é esse, é olhar para a perspectiva econômica. Como é que aquela guerra que aos poucos vai se tornando uma guerra. Aquilo que a previsão era para que fosse apenas um simples ataque ao Maduro style, não é? O estilo do que fizeram com Nicolás Maduro na Venezuela, mas, mas eu penso que foram mal calculados. O Irão é uma besta completamente diferente. Mas quais são as implicações econômicas daquele cenário ou do que está a acontecer no Irão e no Médio Oriente para com nós, com o mundo no geral, mas também, muito em particular, para você e para mim? O que é que poderá acontecer? Como é que aquela guerra, como é que aquele conflito poderá afetar? Será que afeta? Porque, por vezes, nós olhamos para esses conflitos ou eventos globais ou questões geopolíticas como se fossem situações ou aspectos extremamente distantes de nós, e porque estão bem distantes de nós, não nos afetam e não devemos nos preocupar, e sendo assim devemos continuar com o nosso dia a dia como se tivéssemos a síndrome da avestruz. Mas eu gostava de dizer que sim, aquilo poderá ter um impacto economicamente nos nossos países e como consequência diretamente no teu bolso e no meu também. É verdade. Ok, eu queria começar em primeiro lugar. Provavelmente este vídeo terei que fazer este vídeo em duas partes. Em primeiro lugar, o quê? De um modo geral, vocês já devem saber que sempre que há a eclosão de um conflito no Médio Oriente, a primeira coisa que acontece é que é um impacto negativo no preço do petróleo, ok? Naturalmente, o que é que faz? Há uma subida galopante do preço do petróleo e que tem aquilo que é o efeito em cascata. Só que neste caso, então, esse é um dos aspectos, mas nesse caso em particular, por causa da região onde o conflito está a ocorrer, há algum elemento, um fator muitíssimo importante de mencionar. Eu quero falar aqui é do Estreito de Hormuz. Está-se a falar tanto daquele local, daquela região estratégica, que é um espaço de 83 quilómetros que está entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Oman. E nesse lugar extremamente estratégico, porque é por ali onde passa cerca de 20 a 30% do petróleo que é consumido a nível global, assim como também do gás. Então, aquele troço é estrategicamente importante tanto para vários países dali, exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, inclusivamente o Irão, que exporta cerca de 30 a 35% do petróleo usando aquele canal, assim como para os consumidores, como a China, que é o maior consumidor, mas também temos países como outros países como o Paquistão, porque estão ali pertinho, e outros países na Europa também que consomem ou beneficiam-se daquele petróleo que passa por aquele local. Então, o que vai dizer que sim, o Estreito de Hormuz desempenha um papel estrategicamente importante para aquilo que é o fluxo do petróleo e a sua distribuição a nível global. Isso é que faz com que as economias funcionem e, com consequência disso, isso é que faz com que a produção de bens e a sua distribuição ocorra de forma normal e que você e eu possamos também ter aquilo que é
normal e estável. Então é interessante que um pequeno espaço de 83 quilômetros lá no Médio Oriente tenha um impacto sobre a sua vida, a minha vida aqui em Moçambique ou em Angola ou em qualquer outro ponto do mundo. Sim, e é só para percebermos que, na verdade, o mundo é uma ilha. O mundo praticamente está completamente interconectado. Seria muitíssima ingenuidade nós pensamos que o que acontece lá não nos afeta aqui. Agora, qual seria a consequência disso? Em primeiro lugar, é percebermos que se o que poderá, a consequência imediata é que se existe uma grande possibilidade do bloqueio daquele estreito, o Irão é assim, provocar o Irão é o maior erro que se faz. Imagina só que a questão, o conflito retórico, ok? Eu diria retórico porque sempre foi uma guerra retórica, uma guerra fria. Embora até certo ponto os Estados Unidos sempre o que fizeram com o Irão foi impor sanções. Mas os Estados Unidos nunca atreveram. Todos os antecessores de Trump, que são muitos, nenhum deles atreveu-se a atacar o Irão militarmente por saberem os perigos e a consequência do ataque ao Irão naquela região. Temos que perceber uma coisa: o Irão é a maior potência bélica na região do Médio Oriente. Eles lideram aquele eixo ali, está a perceber? Ela é a maior potência militar. Eles têm as suas capacidades não devem ser ignoradas. Todos os líderes americanos sabem muito bem disso, a CIA sabe disso, todos sabem, incluindo o próprio Israel. E se falarmos praticamente assim, matematicamente falando, Israel não tem capacidade nenhuma de destruir o Irão sem o apoio dos Estados Unidos da América e os seus aliados. Porque isso o próprio Israel sabe, todos nós sabemos, a não ser que iramos fingir demência. Mas o Irão é extremamente poderoso militarmente e como prova disso, os Estados Unidos da América estão a ter uma dificuldade, aquilo que eles pensavam que num fim de semana e um estalar dos dedos, o Trump faria com o Irão aquilo que fez com a Venezuela ou com Maduro, e está-se a provar o contrário, e sob o risco de alastrar-se daquela guerra. Como resposta à retaliação, o Irão está a bombardear os países do Médio Oriente. São países, por que o Irão está a bombardear aqueles 7 países? Por quê? Porque lá tem, os países contêm lá aquelas bases americanas. A questão que você poderia colocar qual é? Por que os Estados Unidos da América têm base americana ali naquela região do Médio Oriente, como tem em várias outras partes do mundo? É precisamente com o objetivo de conter o Irão. Esse é o objetivo principal, é uma questão estratégica, é para servir de tampão de proteção para que o Irão, sempre que na eventualidade de uma guerra, porque veja só a distância dos Estados Unidos da América para o Irão, então na eventualidade de uma guerra, o local mais próximo é tendo aquilo que são os seus navios, aqueles porta-aviões bem posicionados perto do Irão para facilitar a questão logística dos aviões levantarem, aquilo que é o seu voltarem a rearmar-se com os mísseis e por aí em diante, aterrar, levantar e também mandar os mísseis a partir dos seus próprios aviões, porta-aviões diretamente contra o Irão. É precisamente porque é por essa razão que aquelas bases existem. Então, por daí que, como resposta, o Irão não está a mandar mísseis para Nova York, não está a mandar mísseis para Washington, para Massachusetts ou qualquer outro estado que praticamente está totalmente distante dos Estados Unidos da América. O Irão não está necessariamente a atacar alvos civis, é importante mencionar isso, dos países do Médio Oriente, mas está a atacar alvos militares. E os principais alvos militares são as bases americanas que estão ali instaladas naqueles países. É verdade que até agora atacou poderá ter atacado mais. Poderá ter, mas pelo que eu sei sobre esta manhã é que eles atacaram o alvo civil, que é no Oman, que é o principal mediador deste conflito. Deixe-me interromper este vídeo e vou fazer a parte 2 para continuar. Alright, até já.